E aí, tudo bem? Eu sou o Almeida. Nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouco mais sobre o Box Model do CSS e como a gente pode manipular as propriedades baseando-se no Box Model para alterar os elementos no site. Para isso eu criei aqui um arquivo HTML com a estrutura padrão e dentro do bar eu tenho só uma div e também um arquivo CSS que eu estou só estilizando essa div para colocar uma altura, uma largura e uma cor de fundo. Já iniciei meu live server e aqui do lado esquerdo a gente consegue ver o resultado. É só essa div aqui com o fundo cinza mesmo. Vou apertar F12 no meu teclado para abrir o DevTools. O DevTools já vem com uma ferramenta de visualização do Box Model. Ele fica aqui embaixo. Então isso aqui é o que a gente se refere quando a gente fala de Box Model. Ele tem uma divisão de 3 partes. Na verdade são 4 partes, né? A parte do meio aqui é o elemento em si. Depois vem a parte do padding. Depois vem a parte da borda. Por último, a parte da margem. E aí, se você perceber, a margem tem uma linha tracejada aqui na parte de fora. Na parte de dentro é uma linha normal. E aí a borda começa com a linha normal e vai para a linha tracejada. E depois vem a linha tracejada e uma linha normal. Isso daqui é a referência do que está dentro do que. Quando você altera o padding de um elemento, você vai alterar por dentro do elemento, né? Antes da borda do elemento. E se você alterar a margem, aí você vai alterar o elemento a partir da borda dele. E a borda é simplesmente as linhas que formam o elemento, né? No caso aqui nessa div é só um retângulo. E a borda aqui ela não existe no caso, né? Ela não está visível. Mas a borda seria o que forma esse quadrado aqui. Para a gente ver essas mudanças em ação, a gente pode vir aqui no CSS e manipular diretamente essas informações aqui. Então, posso colocar um padding, por exemplo, de 20 pixels. Agora, se eu pegar minha ferramenta aqui de seleção de elementos e passar o mouse em cima, você consegue ver que ele tem esse quadrado verde aqui em volta. E isso aqui é exatamente o padding. E a minha largura do elemento, coloquei como 100 pixels, mas ele está aparecendo 140, porque o padding que eu coloquei é de 20, então vai ficar com 20 pixels aqui na esquerda, 20 pixels na direita, e soma vai ficar 140, e o padding sempre mexe por dentro da borda do elemento. Então o elemento antes tinha 100 pixels, e agora vai ter 140 porque eu coloquei o padding. Se eu trocar o padding por margem, agora é o contrário. Agora o elemento ficou alterado aqui, porém foi por fora da borda. Tanto que a gente consegue ver aqui que o elemento agora ele tem essa margem aqui no lado esquerdo, no lado direito e na parte de baixo também, todas de 20 pixels, só do lado do direito que não. O lado do direito está com a margem maior. Esse elemento está com essa margem direita aqui, né, do tamanho da tela por causa do body, né? O body ele tem por padrão o display block. Então se a gente vir aqui no CSS e alterar isso, colocar um display flex, por exemplo, agora a gente consegue ver perfeitamente a margem do elemento, que é 20 pixels para cada lado. Para a gente conseguir visualizar também a diferença, vou adicionar agora uma borda aqui. Vou colocar uma borda de 5 pixels, solid e black. Então agora essa aqui é a borda do elemento. Se a gente colocar a margem, ele vai criar esse quadrado aqui, né, de espaçamento depois da borda. E o padding também vai ter essa forma aqui de espaçamento, só que agora dentro da borda. Então o elemento em si, que é esse quadradinho azul aqui no meio, ele continua com 100 pixels de largura. Só que aí eu coloquei um padding de 20 pixels. Ele vai formar esse quadrado em volta aqui, antes da borda, que vai estender o elemento em 20 pixels para cada lado. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido aqui como funciona o Box Model do CSS. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!